Prezados educandos, nesta videoaula definiremos e caracterizaremos as principais dificuldades de aprendizagem. Em linhas gerais, dificuldades de aprendizagem são fatores biológicos, neurológicos e socioculturais que fazem com que o educando apresente baixo rendimento escolar e educacional, como problemas com a comunicação, dificuldades de atenção e memorização, dificuldades na leitura e escrita, etc. Existem muitas coisas que podem atrapalhar a criança na escola. Vamos pensar sobre alguma delas? Uma criança pode não aprender porque não sabe lidar com as leis e as regras da vida. Uma criança pode ter um problema de saúde que atrapalha a sua aprendizagem escolar. Uma criança pode ser muito inteligente e aprender muitas coisas, mas seu cérebro falha na hora de realizar aprendizagens específicas, como, por exemplo, leitura e escrita. Uma criança pode não aprender porque o seu professor ou professora não sabe ensinar. Uma criança pode não aprender porque precisa de uma ajuda especial e seu professor ou professora e sua família não sabem disso. Como percebemos, são muitos os motivos pelos quais uma criança ou adolescente não aprendem. Para a psicologia, as dificuldades de aprendizagem são caracterizadas pela desordem ou disfunção no processo de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem são também chamadas de transtornos de aprendizagem, transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares, problemas de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem de ordem neurológicas podem ter origem a partir de uma lesão cerebral, falhas no desenvolvimento cerebral ou por desequilíbrio químico. As causas também podem estar ligadas aos fatores hereditários e influências ambientais, sejam elas de cunho familiar ou escolar. O termo dificuldade de aprendizagem refere-se a uma ampla gama de problemas que podem afetar qualquer área do desempenho escolar. O que as crianças com dificuldade de aprendizagem têm em comum é o baixo desempenho inesperado. Podemos nos questionar, como uma criança pode saber tudo o que é possível saber sobre dinossauros aos 4 anos, mas ainda ser incapaz de aprender o alfabeto? Como um aluno que lê 3 anos à frente do nível de sua série entrega um trabalho por escrito completamente incompreensível? Como uma criança pode ler um parágrafo em voz alta, impecavelmente, e não recordar seu conteúdo 5 minutos depois? As dificuldades que mais tendem a causar problemas acadêmicos são aquelas que afetam a percepção visual, processamento da linguagem, as habilidades motoras finas e a capacidade para focalizar a atenção. Muitas crianças com dificuldades de aprendizagem também lutam com comportamentos que complicam suas dificuldades na escola, como a hiperatividade, que é a inquietação extrema, que afeta de 15 a 20% das crianças com dificuldade de aprendizagem, fraco alcance da atenção, dificuldade para seguir instruções, imaturidade social, dificuldade com a conservação, inflexibilidade, fraco planejamento e habilidades organizacionais, distração, falta de destreza e falta de controle dos impulsos. Qualquer adulto envolvido com crianças que têm dificuldade de aprendizagem devem entender que os 3 pontos básicos são: 1. As crianças com dificuldade de aprendizagem frequentemente têm problemas em mais de uma área. 2. As dificuldades de aprendizagem não desaparecem quando uma criança volta para casa e sai da escola. 3. As dificuldades de aprendizagem podem produzir consequências emocionais. E como as dificuldades de aprendizagem são encontradas? Alguns sinais servem de alerta em casa e na escola, como atrasos desenvolvimentais, desempenho inconsciente, perda do interesse pela aprendizagem, baixo desempenho inesperado, comportamento ou problemas emocionais persistentes
e declínio na confiança e na autoestima. O transtorno específico de aprendizagem, com prejuízos na leitura ou dislexia, tem origem neurobiológica e se caracteriza pela dificuldade no reconhecimento preciso e ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. As pessoas que apresentam dislexia têm déficit no componente fonológico da linguagem, relacionados às habilidades cognitivas e que se apresentam de forma diferenciada, dependendo da idade do sujeito. O transtorno específico na aprendizagem, com prejuízos na expressão escrita ou desortografia, é caracterizado pelos problemas ortográficos quanto à precisão da ortografia, do uso da gramática e da pontuação e falta de clareza ou de organização da expressão escrita. A criança com prejuízos ortográficos apresenta dificuldades da ortografia e não necessariamente da grafia. O transtorno específico da aprendizagem com prejuízos na matemática ou descalculia envolve desde dificuldades na realização de um cálculo simples a aspectos relacionados à discriminação visoespacial. Este problema afeta o processamento das informações numéricas, da aprendizagem de fatos aritméticos e de realização de cálculos precisos ou fluentes. O transtorno do desenvolvimento da coordenação ou disgrafia é um transtorno do motor do neurodesenvolvimento caracterizado como transtorno da letra feia. É uma dificuldade na habilidade da escrita. A disgrafia se caracteriza pela lentidão no traçado das letras, que geralmente são ilegíveis, pois a pessoa apresenta déficit na área motora, que faz com que ela não consiga realizar no plano motor o que é observado no plano visual. O transtorno específico da articulação da fala, ou dislalia, é um transtorno da comunicação que pode ocorrer durante o neurodesenvolvimento. Este transtorno se caracteriza por problemas na utilização dos fonemas, considerado um problema relativo à consciência fonológica. O transtorno de déficit de atenção, hiperatividade ou TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz à pessoa déficit de desatenção, desorganização e ou hiperatividade e impulsividade. A pessoa com TDAH também é influenciada diretamente pelo ambiente social e cultural em que está envolvida e pelas intervenções clínicas ou pedagógicas que lhe foram propostas, podendo aos poucos superar esse déficit. Bem, para concluir, gostaria de alertar que uma avaliação abrangente vai muito além de localizar dificuldades de aprendizagem de uma criança ou adolescente. Ela também deve identificar os pontos fortes do aluno ou aluna e determinar como seu desempenho é afetado por diferentes abordagens e ambientes de ensino. Até a próxima!